Oi, gente, Dalton Moura aqui nesse dia tão triste para nossa música brasileira. Estou aqui na 78 Rotações, loja de discos incrível que fica aqui no Cantinho do Frango, na Aldeota. E hoje não tem outro jeito, né? Nosso sentimento é de tristeza, é de quem perdeu assim um parente próximo, porque a Rita nos acompanha desde sempre, né? A Rita foi uma das pessoas que nos alfabetizaram através dos discos, como dizia o Belchior, as coisas que aprendemos nos discos. E a minha mãe tinha uma grande coleção de discos da Rita Lee, perdendo só para a coleção de discos do Roberto Carlos e do Erasmo, e foi através deles que a gente se alfabetizou. Ela tinha muito pouco juízo e nos deixou perto desses discos desde a mais tenra infância, e daí um amor imenso pela música surgiu. E hoje é o fim de uma era, é o fim de um ciclo, é o fim de um século, é o século XX que está terminando de ir embora, com essa partida, essa despedida que é tão dolorosa, que é tão difícil de acreditar, mas que ao mesmo tempo assim nos toma, né, de supetão, nos toma de susto e nos deixa assim felizes por uma vida que foi plena, que foi a da Rita, né, dos seus 75 anos, muito bem vividos a cada momento, felizes de termos podido aprender tanto com ela, de termos sido privilegiados de viver no mesmo tempo em que ela e de absorver essa obra tão bonita, tão diversificada que ela deixou. Desde os Mutantes, nos festivais na TV, como o Festival de 67, ela com os Mutantes, com o Gil, fazendo o Domingo no Parque, quebrando aquela caretice, aquela cerimônia toda de festival com orquestra, né, com sopros, com todo mundo de terno, de smoking, eles ali com um figurino muito diferente, com guitarra, um contrabaixo elétrico, com uma irreverência ali, sem ligar muito para o caráter de competição daquele tipo de festival que inacreditavelmente existe até hoje, quem se propõe a reproduzir esse tipo de caráter competitivo de festival, quando música não é para isso, né? Música não é corrida de cavalo, música não... Enfim, a gente tem muito mais a ganhar com uma contribuição, sabe, com atitude de cooperação e ajuda entre os compositores do que de disputa. Pois bem, naquele festival em 67 ela já chamava a atenção ali, e o trabalho incrível com os Mutantes, os timbres que eles trouxeram, os arranjos, a forma de pensar e de fazer a música, aquela diferença ali, que se tornou tão influente que depois, enfim, seria internacionalmente reconhecido. Muita gente, inclusive, comparava, né, a fase psicodélica dos Beatles, de outras bandas como os Buds, como, enfim, tantas bandas que dos anos 60 mergulharam também na psicodelia. Os Mutantes já estavam fazendo aquilo tudo num dito país de terceiro mundo, como se falava à época, né, do Brasil, com seus timbres, com as suas guitarras, com os seus teclados e sintetizadores, e estavam tão à frente. A Rita tinha muito a ver com isso, apesar das divergências que houve na banda, né, que culminaram com a Rita sendo convidada a sair dos Mutantes. Ela soube seguir o seu caminho, seguir construindo a sua trajetória. Um trabalho muito bacana com o Tutti Frutti, foram 5 álbuns como esse aqui, né, que marcaram época também, que trouxeram canções que se tornaram clássicas. Por esse tempo ela também enfrentou alguma resistência. A gente precisa lembrar, não é, que fim dos anos 60, começo dos anos 70, o Brasil vivia um peso muito grande da ditadura civil-militar e da resistência das pessoas que se colocavam contra aquele regime. E às vezes, no bojo dessa resistência, que é natural e graças a Deus que ela aconteceu, que bom que ela aconteceu, com a coragem de muitos, é que a gente pode hoje viver numa democracia e falar o que a gente pensa e deseja, embora ainda não sejamos uma democracia social, ainda não tenhamos uma democracia da comida na mesa para todos, do respeito, da dignidade. Mas naquele contexto todo, politicamente muito exacerbado, houve quem censurasse a Rita por considerá-la demasiadamente norte-americanizada, muito influenciada pela música dos Estados Unidos, como se isso fizesse da música dela algo menor ou menos brasileiro. Não, ela veio mostrar justamente uma forma brasileira de fazer rock, de fazer baladas, de fazer canções
que permaneceram e vão sempre estar no nosso inconsciente coletivo. Depois daí a carreira solo, com outros tantos discos clássicos, tinham discos que pareciam verdadeiras coletâneas, né? Quando você pega o disco, ele só tem assim grandes sucessos e grandes canções, né? Muitos e muitos discos, também os arranjos, aí depois já da parceria de vida e de som com Roberto de Carvalho, Rita Lee, né, se torna ainda mais destacada e mais próxima talvez de uma variedade harmônica da música brasileira, de um cuidado de arranjo, de um esmero de arranjo típico da música brasileira nessa parceria com o Roberto, sem nunca deixar de ser rock and roll também, mas trazendo muitos elementos novos e um cuidado grande, enfim, com os timbres, com os arranjos, com a tessitura das canções em estúdio, né? Então a Rita vai enfileirando clássicos e músicas que passaram a fazer parte da vida da gente. Não tem ninguém que não lembre de uma canção da Rita em nenhum momento, ou que não associe várias canções da Rita à sua vida, né, a sua caminhada até aqui. Então, bom, os shows em Fortaleza a gente precisa lembrar também, né? Muita gente viu o show Bossa and Roll, que marcou época, né? Aqui em espaços como o Centro de Eventos da Unifor. E as gerações mais jovens, como a minha, na Barraca Biruta, a Rita, na época do acústico MTV. Enfim, ela vai sempre ficar o seu jeito ferino, mordaz, sarcástico, bem-humorado, mas amoroso, acolhedor também, vai sempre ficar na vida da gente. É um dia de uma grande perda, mas que a gente possa superá-la através da música e do exemplo de vida da Rita Lee, de emancipação, de protagonismo feminino, muito antes dessa expressão ser utilizada, né, de dizer que a mulher pode, deve e precisa estar onde ela quiser e fazendo o que ela quiser e falando e cantando o que quiser. Viva Rita Lee! Um abraço em todo mundo que está de coração apertado. Obrigado e vamos lá, viva a Rita, vamos ouvir a Rita, ouvir os discos, ouvir todas as músicas, vários clássicos, várias gemas que estão aí perdidas por descobrir no meio dos discos. Vamos ouvir, vamos escutar, vamos divulgar. É a melhor forma de homenageá-la. Viva Rita Lee, um grande beijo, um abraço para todo mundo.